Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, voto de paz e bem a você que nos ouve e nos segue. Hoje vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 15 a 24. Muito bem. Ouvindo isso, um dos comensais lhe disse: Feliz aquele que tomar refeição no reino de Deus. Porém ele respondeu: Um homem deu um grande jantar e convidou a muitos. À hora do jantar, enviou seu servo para dizer aos convidados: Vinde, está tudo pronto. Mas todos unânimes começaram a se desculpar. O primeiro disse: Comprei um terreno e preciso vê-lo. Peço-te que me dês por escusado. Outro lhe disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me consideres escusado. E outro lhe disse: Casei-me e por essa razão não posso ir. Voltando, o servo relatou tudo ao seu senhor. Indignado, o dono da casa disse ao seu servo: Vai, depressa pelas praças e ruas das cidades e introduzir aqui os pobres, os estropiados, os cegos e os coxos. Disse-lhe o servo: Senhor, o que mandaste já foi feito e ainda há lugar. O dono da casa disse então ao servo: Vai pelos caminhos e trilhas e obriga as pessoas a entrarem para que a minha casa fique repleta. Pois eu vos digo que nenhum daqueles que haviam sido convidados provará o meu jantar. Muito bem, meus irmãos e irmãs, mais uma vez em nossa cena aparece o tema da refeição, a refeição no reino dos céus. Às vezes a gente se questiona porque a Bíblia fala tanto em refeição como símbolo da felicidade e da salvação. Porque os homens antigos realmente era um momento de maior prazer, digamos assim. Não havia tantas coisas, né? A gente deve imaginar que não havia tanto luxo, não havia energia elétrica, não havia facilidades de viagens, por exemplo, né? De compras e vendas como hoje tem. Os aplicativos, televisão, celulares, smartphone e tantas outras coisas de diversão, de saídas, de barulho, de festa, de dança. Então, havia refeição em comum. Era o momento máximo de alegria e de felicidade. E isso é um símbolo do reino dos céus, da alegria de Deus com os seus homens e mulheres criados. Muito bem, o tema hoje fala que há essa refeição. Essa refeição existe, mas os convidados não vão. Por quê? Aqui cada um tem o seu mundo e seus negócios, não é? Os seus interesses e o seu gostinho. E não vão. Eles só mandam um recado pedindo que o Senhor, o dono da casa, lhes dê desculpa, aceite as desculpas, mas não vão. Por quê? Porque estão centrados em si mesmos. Eu gosto de usar essa palavra, um gostinho de si próprio. A pessoa casou com esse gostinho de si próprio. Isso aí não faz a pessoa se abrir ao grande outro, ao encontro maior, que significa comer com os irmãos e com Deus reinando nesta mesa, que é a coisa maior, mas o homem se acontenta no seu próprio gostinho, porque, eu repito, é um prazer também isso. Meus irmãos e irmãs, uma vez a gente meditava com um frei na formação, quando era seminarista, e dizia, tem nações que foram grandes nações missionárias. Por exemplo, a Holanda foi uma grande nação missionária. Muitos sacerdotes, muitos missionários saíram da Holanda. Espanha também, uma grande nação missionária. E hoje em dia são países que, de uma maneira muito difícil, a igreja caminha. Quase não tem vocações. E tanto outros países, a Alemanha também, a própria Áustria também, e Portugal também, França e tantas outras. E por que isso? É uma expressão de toda a sociedade também. E aquele frei respondeu,
porque os homens aprenderam a gostar do livre-arbítrio. A gente pode usar a liberdade, né? Descobriram a liberdade também. E eu repito, isso, Deus dá essa liberdade porque quer que os homens venham livremente para Ele. Mas quando você tem um mundo de facilidades, você se perde nessas facilidades. Isso também é verdade. Todos nós sabemos que os grandes homens, na verdade, foram homens e mulheres também, que passaram por dificuldade no sentido que tiveram que fazer suas conquistas. Mas quando os jovens são entregues a muitas facilidades, eles ficam ali mesmo. É difícil, só se eles encontrarem um método educativo muito bom, muito forte, que faça com que eles desenvolvam os próprios talentos e dons. Meus irmãos e irmãs, então o Evangelho de hoje está falando isso. Seja a liberdade misturada com as facilidades, tudo indica que a pessoa vai ficar no seu próprio gostinho. Alguém diz que, por vezes, é preciso uma providência especial de Deus para que a pessoa não se perca nesse caminho. Quando a gente fala de perder-se, é o egoísmo mesmo, né? É você depois pensar que é o dono do mundo, ou você buscar só o próprio prazer, e para ter esse próprio prazer, esse próprio gostinho, usa e abusa dos demais e de si mesmo também, termina se perdendo. É um processo de autodestruição. É uma meditação um pouco complexa, mas o que nós estamos querendo meditando é que muitos não quiseram ir para o jantar com o Senhor, porque, repito, descobriram o seu próprio gosto e ficaram ali mesmo, alimentando sua vaidade, o seu orgulho e o seu prazer próprio, e a indiferença grandiosa para com o irmão e a irmã que está ao lado. É isso que nosso Senhor está dizendo. Mas a festa existe, e quem é que vai para as festas? Os coxos e aleijados, os estropiados. Quem são estes? Meus irmãos e irmãs, isso é aquela expressão popular. Às vezes a gente conhece a Deus por amor, outras vezes pela dor. Então a providência divina dá também esses choques em nós para que a gente se acorde, né? E lembre do nosso grande Senhor, que é o próprio Deus, para vivermos com Ele. Por isso que a população, o popular diz, né? O ditado popular, quando não se conhece pelo amor, a conhece pela dor. Não que Deus goste disso, mas às vezes um alerta é-nos necessário para a gente abrir os olhos e descobrir qual é a refeição melhor, onde está o maior prazer, a maior felicidade. Que a nossa liberdade ela nunca seja desvinculada e longe do bem. A liberdade é para escolher o bem. É assim que a gente mantém a nossa liberdade, senão a gente se torna escravo. Que Deus nos abençoe também neste dia.